Olá, meus lindos! Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero encontrar todos bem, tá? E aí, estão seguindo a regra da quarentena? Estão lavando bem as mãozinhas? Estão usando a máscara? Que legal! Estão fazendo as suas atividades? Estão fazendo as suas operações? A aula passada foi de matemática. Falamos dos números ordinais e ordem crescente e decrescente. Vamos chamar o nosso amiguinho, não é? Que todo mundo já sabe o nome do nosso amiguinho. Como é o nome dele? Como é? É Cícero! Olá, meus amores! Estou aqui de novo, junto com vocês e a professora. E vocês estão fazendo as suas atividades? Estão fazendo as operações? Que bom! Façam todas as atividades, façam as tarefinhas, façam os momentos maker, que é bastante interessante que a professora passa, não é? Então, façam o maker, que eu achei muito interessante, todos os maker que a professora passou. Então, façam, também brinquem, use a sua criatividade. E vocês, estão usando as máscaras? Que legal! Quando sair de casa, não deixe de usar a máscara, tá? Avisa também a mamãe e ao papai, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau! Então, presta bastante atenção na dica de Cícero. Quando sair de casa, coloca a tua máscara, tá bom? Vamos agora para o nosso momento maker. Separa aí os seguintes materiais. Areia, que é areia, barro, né, que é argila, e areia preta, aquela areia escura, não é? Que é o humus. Separa também 3 garrafas de 2 litros que a gente vai precisar para a gente fazer nossa experiência. E 3 copos de água, de copo descartável, 3 copinhos, tá? Também tesoura, que a gente vai fazer para fazer o nosso momento maker da aula de hoje. E aí, meus amores, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é de ciências e o tema é o solo. Você sabe o que é um solo? Vamos falar do solo. O que é um solo? É uma camada superficial da costa terrestre, onde pisamos, onde plantamos e onde construímos, né? É esse solo, né, que a gente precisa. O solo é um elemento natural e é de extrema importância para a vida de vários seres, de várias espécies, né? Então, o solo é formado por pequenas partículas de rochas que foram se desgastando com o passar do tempo. E também de restos de animais e vegetais mortos que estão em composição, que estão apodrecendo nesse solo, né? Que esse solo, que ele fica rico em nutrientes, né? Que faz que as plantas, né, e outros seres cresçam. É um solo muito rico. Vamos falar do subsolo. A gente falou do solo, o subsolo fica abaixo do solo. O subsolo é uma camada da costa terrestre encontrada abaixo do solo.
Nela há muitos minerais. E quais são esses minerais? São o ferro, a prata, o cobre, o ouro e também os combustíveis essenciais, como o petróleo e o carvão mineral. Então, abaixo desse subsolo é encontrado tudo isso. É um subsolo é um solo rico, né? Então, vamos falar tipos de solo. Então, eu vou falar de tipos de solo. E quais são esses tipos de solo? Temos o arenoso, o argiloso, o solo umífero, né? E também a gente vai falar sobre os lençóis de água. Vamos falar, né, da classificação do solo. Como esse solo é classificado? Ele é classificado em solo arenoso, argiloso e umífero. Se vocês observarem a imagem do solo arenoso, de um solo argiloso e um solo umífero. Vamos falar de cada um deles. Vamos falar do solo arenoso. O solo arenoso, ele possui quantidade maior de areia. Se vocês observarem aqui na imagem, temos a maior quantidade de areia. Ele não acumula água e é pouco úmido e seco. Se vocês observarem, não é? Esse solo arenoso, a água atravessa facilmente nele, tá? Seca rapidamente após a chuva. E ele é um solo permeável. Ele não é bom para o plantio. Por quê? Porque ele contém muita areia. Então, esse solo, ele não tem nutriente nenhum para que possa plantar. Então, vamos falar do solo argiloso. O solo argiloso, ele é formado por argila. Deixa passar água muito lentamente. Se vocês observarem aqui, ó, tem umas poças de água, não é? Então, lentamente a água vai passando. Esse solo não é bom para a agricultura. Ele é um solo impermeável, então ele não é bom para a agricultura, porque ele contém muita argila, né? Muito barro, então ele não presta para a agricultura. Vamos agora falar do solo umífero. O que é um solo umífero? Ele é chamado de terra preta, esse solo. Ele é considerado um solo bom para o plantio. Por quê, tia? Porque ele contém aqui, ó, nesse solo, se vocês observarem que está escuro, ele contém restos de animais e de vegetais. Então, esse solo é um solo bastante nutriente, né? Para que as plantas possam crescer, não é? Saudáveis, porque ele tem nutrientes nesse solo. Então, ele é rico, não é? Porque ele tem resto de animais e vegetais. Então, esse solo umífero é um solo rico em nutrientes, né? Que faz com que as plantas possam crescer. Então, os tipos de solo são o arenoso, o argiloso e o umífero. Então, vocês olhando a imagem do solo arenoso, do solo argiloso e do solo umífero. A gente vai falar sobre lençóis de água. Temos a imagem aqui, ó, de lençóis de água. O que são lençóis de água? Eles são formados pela chuva. A chuva, né, que penetra no solo, né? E as águas dos lençóis subterrâneos, aqui, ó, quando ele penetra no solo, ele vai formar esses lençóis subterrâneos que pode ser retirado das fontes ou de construções de poços artesianos. Então, através da chuva que penetra no solo, né, que tem aqui, ó, primeira camada permeável, segunda camada também permeável, e a terceira que forma os lençóis subterrâneos, né, que é os lençóis de água. Que daqui, ó,
que começa a nascente do rio, né? E as pessoas constroem para tirar essa água, né, que é uma água limpa, uma água mineral. Eles fazem poços artesianos, né? Eles têm um aparelho que fura o solo até encontrar, não é, esses lençóis de água. Então, fontes também que nascem, não é, dos lençóis de água, que é os lençóis subterrâneos, né, que são encontrados nesse solo. Agora vocês vão pegar o caderno de vocês de matéria, vão abrir na matéria de ciências e vamos fazer a nossa atividade, ó, que tiazinha passou, do assunto de hoje, que foi o solo. Eu vou explicar a vocês para vocês responderem em casa, tá? Então, primeiro quesito, ele fala assim: escreva alguns minerais encontrados no subsolo. Então, vocês vão escrever alguns minerais que é encontrado no subsolo, abaixo do solo. Segundo, quais são os tipos de solo? Lembra que tia falou de cada um deles, né? São 3 tipos de solo. Então, vocês vão colocar aqui o nome dos 3 tipos de solo. No terceiro, ele fala assim: como são formados os lençóis de água? Lembra que tia falou dos lençóis de água, não é? E falou das camadas, não é? Então, vocês vão falar aqui como são formados os lençóis de água. Então, faça essa tarefa, responda, e na próxima aula eu quero ver. Vamos agora para a nossa continha de operações. Coloquei uma continha de multiplicação de 2 números e coloquei uma divisão de um número. A gente vai fazer ela e vai tirar a prova real, saber se deu certo ou não a minha continha. Então, vamos prestar bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou começar a multiplicar primeiro o número 5. Vou colocar aqui embaixo a primeira parcela, tá bom? Então, vamos lá. 5 vezes 9 é quanto? 45. Boto 5 e sobe 4. 5 vezes 8 é quanto? 40. 40 com mais 4, 44. Boto 4 e sobe 4. 5 vezes 7 é quanto? 35. 35 com 1 mais 4. Dá quanto? 39. 39 vai 3. 5 vezes 5 é quanto? 25. Com mais 3, 28. Aqui, ó, 28. Agora eu vou multiplicar o 6. E vou colocar, ó, abaixo daqui. Mas eu não vou botar no primeiro número. No primeiro número eu vou botar sinal de mais. E vou começar a colocar a outra parcela a partir do segundo número. Então, vamos lá. Quanto é 6 vezes 9? É quanto? 54. 54. Então, boto 4 e sobe 5. Quanto é 6 vezes 8? Quanto é 6 vezes 8? 48. 48 com mais 5. Dá quanto? 53. Muito bem. Boto 3 e sobe 5 de novo. Quanto é 6 vezes 7? 6 vezes 7 é quanto? Quanto? 42. 42 com mais 5. 47. Boto 7 e sobe 4. Quanto é 6 vezes 5? Quanto? 6 vezes 5 é quanto? 30. Muito bem. Com mais 4, 34. Então, aqui, ó. Boto o 4 aqui e o 3 fica de fora. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar a minha continha.
Então, vamos lá somar a nossa continha. 5, 4 com mais 4, 8. 9 com mais 3 é 12. Boto 2 e sobe 1. 1 com mais 8, 9. 9 com mais 7, 16. Boto 6 e sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 com mais 4, 7. Não tem nada dando 3, vou descer o 3. Então, meu resultado da minha continha deu esse. Agora, como é que eu vou saber se minha continha está certa ou não? Eu vou fazer o quê? Vou tirar a prova real. Então, vamos lá tirar a prova real da continha. Vou passar um tracinho aqui, né? E vamos tirar a prova real. Vou colocar aqui, ó. 3, 7, 6, 2, 8 e 5. E vai ser por quanto a minha prova real? Vai ser de quê? De divisão. Por quanto? Por 65. Antes de eu fazer a minha continha e saber se a minha continha está certa, antes de eu fazer minha prova real, eu tenho que fazer o quê? Fazer minha tabuada de 65. A tiazinha já colocou aqui. Então, toda vez que for fazer uma continha de divisão de 2 números, façam primeiro a tabuada dela, para depois vocês começarem a resolver a continha. Bom? Então, vamos lá. Então, eu posso dividir 37 por 65? Não, porque 37 é menor que 65. Então, eu vou aumentar mais uma casa e vou botar aqui, ó, 376. Onde é que tem 376 na tábua de 65 ou abaixo de 376? Aí eu vou procurar aqui, ó. Tem por quanto? Por 5. Aí vou colocar aqui, ó, por 5. Quanto é 65 vezes 5? Dá quanto? 325. Aí vou colocar aqui, ó, 325. E vou usar o sinal de menos. Agora eu vou subtrair. 5 para chegar a 6, 1. 2 para chegar a 7, 5. E 3 para chegar a 3, nada. Agora eu vou descer qual o número? O 2. Vou botar aqui, ó. Onde é que tem 512 ou abaixo de 512 na tábua de 65? Aí eu vou procurar aqui, ó. Tem por 7. Aqui, ó, por 7. Quanto é 65 vezes 7? 65 vezes 7 é 455. Aí eu vou colocar aqui, ó, 455 menos. Então, agora eu vou subtrair a minha continha. 5 para 2? Não. Vou pedir o quê emprestado? Meu amiguinho 1. Aqui, ó. Então, vai ser 5 para chegar a 12. Eu já tenho 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 7. Coloco aqui o 7. E esse 1 vai descer que eu vou somar. 5 mais 1, 6. 6 para 1? Não. Vou pedir meu amiguinho 1. 6 para 11. Eu já tenho 6. 7, 8, 9, 10, 11. Falta 5. Então, aqui, ó. 5. E esse 1 desce e eu somo. 4 mais 1, 5. 5 para 5, nada. Agora eu vou descer qual? O 8. Onde é que tem 578 na tabuada de 65? Então, eu vou procurar aqui, ó. Tem quanto? Tem por 8. Aqui, ó, por 8. Que dá quanto? 65 vezes 8, 520. Então, aqui, ó, 520. Então, eu vou subtrair de novo a minha continha. 0 para chegar a 8 é 8. 5. 2 para chegar a 7, 5. 5 para 5, nada. Tem algum número para descer? Tem. O último número que é o 5. Então, eu quero ver onde é que tem 585 na tabuada de 65. Ou igual ou abaixo dele. Vou procurar. Achei. Por quanto? Por 9. Aqui, ó. Por 9. Que vai dar quanto? 585. Encontrei igual. Vou subtrair. 5 para 5, nada.
8 para chegar a 8, nada. E 5 para chegar a 5, nada. Eu fechei a minha continha. Meu resultado, esse resultado aqui que eu fiz, deu igual a esse? Sim. Então, a minha continha de multiplicação, meu resultado está certo. Então, vamos agora para a outra de divisão, por 5, por um número. Então, vamos lá? Então, eu vou dividir. Onde é que tem 6? Ou abaixo de 6 na tabuada de 5? Tem, na tabuada só tem por 1, porque 5 vezes 1 é 5. Então, aqui, ó, por 1, que vai dar 5 menos... Então, 5 para chegar a 6, 1. Agora eu vou descer qual? O 5. Onde é que tem 15? Ou igual ou abaixo de 15 na tabuada de 5. Por quanto? Por 3. Quanto é 3 vezes 5? É 15. Então, vou colocar aqui, ó. 15 menos 5 para 5, nada. 1 para 1, nada. Tem qual para descer? O 4. Eu posso dividir 4 por 5? Não, porque 4 é menor que 5. E agora, tia? O que a gente vai fazer? Vou colocar o 0 aqui, ó. E vou descer o outro número aqui. Então, vai ficar 43 na tabuada de 5, ou abaixo de 43. Tem por quanto? Por 8. Por quê? 5 vezes 8 é quanto? 40. Então, aqui, ó, 40 menos. Então, 0 para chegar a 3 é 3. 4 para chegar a 4, nada. Então, eu fechei a minha continha, que eu não posso dividir 3 por 5. Então, eu fechei minha continha. Agora, eu vou tirar a prova real dela para saber se realmente esse resultado está certo. Vamos lá tirar a prova real? Vamos lá, vou pegar esse valor e vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, e quando a minha continha de divisão é de divisão, a minha prova real é de multiplicação. Vou multiplicar pelo número que eu estou dividindo, tá bom? Então, vamos lá. Então, temos aqui, ó, 5 vezes. Então, 5 vezes 8 é 40, vai 4. 5 vezes 0 é 0, desce o 4. 5 vezes 3 é 15. Bota o 5 e vai 1. E 5 vezes 1 é 5. 1, 6. Oxe, tia, essa conta não deu igual a essa. Mas não sobrou o resto, o 3. Lembra que você falou, quando tem o resto, a gente bota aqui embaixo, ó. Para somar. Então, agora eu vou somar. 0 mais 3 é 3. E vou descer o resto dos números. 4, 5 e 6. Então, esse número aqui deu igual a esse? Sim. Então, a minha continha de divisão, o resultado, está certo. Porque eu tirei minha prova real e o resultado deu certo. Então, preste bastante atenção, tá? Nas continhas que vocês estão fazendo na apostila, tá certo? E façam, e sempre tirem a prova real para saber se seu resultado deu certo ou não. Separar os materiais do maker, a areia, o arenoso, o argiloso e o umífero humoso, como é chamado a terra preta. Eu separei aqui, ó, 3 garrafas de 2 litros de garrafa PET. Eu já cortei elas, tá? Vocês mandam a mamãe cortar, que a gente vai precisar de cortar e tirar a tampinha. A gente vai colocar ela assim, ó, de cabeça para baixo, tá? Então, tiazinha já cortou a dela, tá certo? Peça para a mamãe ou o papai, tá? A gente cortou. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar guardanapo ou algodão e vamos colocar aqui, ó. Pra gente colocar, a gente vai tapar pra a areia não cair, não é? Direto pra parte de baixo. Então, a gente coloca guardanapo, tá bom? Vamos colocar o guardanapo. Vamos fazer essa experiência. Vamos prestar bastante atenção, tá bom? Nessa experiência, né? A gente vai falar
a permeabilidade do solo, tá certo? Do solo. Então, a gente vai prestar bastante atenção o que é que vai acontecer com essa experiência. Coloquei, agora eu vou fazer o quê? Eu vou jogar a minha argila aqui, ó, dentro. Coloquei a minha argila, tá? Agora eu vou colocar minha areia, que é o arenoso. Vou colocar aqui, ó. Tá meia durinha, mas vai sair. Pronto, piazinho por aqui, ó. O arenoso, tá certo? Vamos colocar agora a areia humosa aqui também, ó. Vamos lá. Tiazinha caçou nos quintal, tá, gente? Tá aqui, ó. Tiazinha pegou. Então, tá aqui, ó. Vamos botar mais o argiloso. Coloquei aqui o meu solo argiloso. Aqui o arenoso e aqui o humoso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar água, tá certo? Nele. E a gente vai ver o que vai acontecer com esse solo. Vocês vão observar um pouquinho, tá? E vocês vão observar o que aconteceu com esse solo. Então, vamos esperar só um segundinho, não é? E se vocês estiverem observando, né? Esse aqui é o solo argiloso, esse é o arenoso e esse aqui é o solo humoso. Então, vamos ver o que aconteceu. Vocês estão prestando bastante atenção, tá? Aqui, ó, caindo água. Então, o solo arenoso, que é esse aqui, ele tem os grãos muito grandes, né? E a água, né? Ela tem mais facilidade de cair no solo arenoso. E o solo argiloso? Ele tem uns grãos muito pequenos, tá? E tem dificuldade para passar. Se vocês observarem, ele tá tendo dificuldade. A água tá todinha aqui. Ele não passou ainda, né? Ele vai lentamente para começar a passar. E o solo humoso? Ele tem uns grãos, né, grande, quanto o arenoso e o argiloso. Esse solo humoso, a água passa mais rápido, se vocês observarem, né? Porque é um solo nutriente, né? Que ele contém resto de animais, não é? Tem vegetais, né? Então, ele tem mais facilidade de passar. Então, façam essa experiência, né? Sobre o solo e vejam o que vai acontecer com a experiência de vocês. Então, tá aqui, ó, o solo humoso, a água passou rapidamente. Aqui tá o solo arenoso e aqui tá o argiloso. Veja que ele está lentamente. Então, façam a sua experiência e na próxima aula eu quero ver. E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? Então, vão fazendo as suas atividades, vão fazendo as operações e tirando a prova real de cada uma delas. E o nosso Momento Maker, faça o nosso Momento Maker, que é bastante interessante, tá bom? Na próxima aula eu quero ver. Beijos, tchau!